Amém. Isaías capítulo 1, vamos ler do verso 24 a 31, a nossa meditação nesta manhã, encerrando essa série de mensagens sobre Isaías 1. Isaías é considerado não só um livro profético, mas o evangelho do Antigo Testamento, por assim dizer, pois ele fala bastante sobre a vinda do Messias. Eu quero ler primeiramente só o versículo 24, depois nós vamos ler o restante. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Eu vou ler até o final logo, para a gente já ter o contexto todo. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, como no princípio, os seus conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos sem que ninguém apague o fogo. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela leitura. A Tua palavra nos abençoa nessa manhã. Guia-nos, Espírito Santo, a toda a verdade, dirige os nossos pensamentos. Senhor, nessa manhã edifique a sua igreja e traga graça sobre nós. Me coloque em Tuas mãos, Senhor, sou Teu vaso. Usa-me, unge-me, ó Deus, para anunciar esta palavra e que todos, como um só corpo, sejamos por Ti abençoados. É nossa oração, no nome de Cristo Jesus, que o povo de Deus diga amém. Você pode se assentar. A gente encerra este capítulo de Isaías, capítulo 1, falando sobre restauração, que é a promessa que o Senhor traz aqui. Mas Deus também anuncia aqui nesse texto que haverá juízos. E a gente tem que entender, irmãos, principalmente o livro de Apocalipse, ele é muito interessante quando a gente lê o Apocalipse e vê que ele não é um livro que fala de profecias exatas, mas João traz o contexto, da igreja que é salva pelo Senhor, que é redimida por Cristo, o mundo que se opõe à igreja. A gente vê ali juízos de Deus ao longo do tempo, enquanto aqui na terra, e vemos a redenção final da igreja, o juízo final. Então a gente tem que entender que haverá juízo de Deus, e sempre tem havido ao longo da história. Deus já tem julgado aquele que se opõe a Ele, se opõe à palavra de Deus. Então haverá um juízo para o mundo caído. Esse juízo já tem acontecido de várias formas, porque a gente às vezes fica pensando, só vai acontecer lá um juízo final, lá na frente, quando Cristo voltar, no tempo que Cristo voltar, a gente joga isso muito para o futuro. Mas, na verdade, quando a gente começa a olhar o mundo e as coisas que acontecem, a gente já percebe, e sobre isso o Apocalipse vai trazer, já percebe esse juízo. Então a gente vê fome. A fome é um sinal do juízo de Deus, a falta de alimentos, pragas, doenças. Quando a gente vê essas doenças se
multiplicando, se espalhando, a gente pode ter certeza de uma coisa: Deus também está trazendo juízo sobre vidas, pessoas que morrem, Deus trazendo juízo já nessa terra. A gente vê guerras, a gente vê a morte, né? Pessoas às vezes que morrem, poxa, mas fica até espantado, como é que isso aconteceu? Juízo de Deus. Injustiças, quando a gente vê a injustiça aparecendo e reinando, isso é um sinal do juízo de Deus, irmãos. É um sinal do juízo de Deus sobre vidas, sobre nações, sobre povos. Governos maus, porque às vezes surgem governos tão ruins para com o povo, que fazem coisas tão cruéis. Por que aquilo acontece? É Deus permitindo que isso aconteça. Todos esses sinais mostrando que o quê? Deus está julgando o mundo caído. Deus está trazendo juízo sobre o mundo que se opõe a Ele. Mas a gente tem que entender também que ocorrem juízos sobre a igreja. A igreja não será julgada só lá na frente também, mas Deus já tem trazido juízos sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E Isaías está mostrando isso aqui, que Deus também traz o juízo sobre o povo dele, sobre nação, sobre aqueles que temem a ele, mas que talvez estejam em posição de rebeldia. Então ocorre juízo sobre a igreja, sim. A igreja que se rebela contra Deus, Deus às vezes permite a perseguição. Não estou dizendo que toda perseguição seja juízo de Deus, mas há quadros que você percebe que há a mão de Deus trazendo a perseguição sobre a igreja, porque a igreja está em rebeldia com o Senhor. Deus traz injustiças sobre a igreja, traz pragas, guerras, morte, maus governantes. Espera aí, pastor, mas isso tudo não era juízo sobre aquele que é descrente? Sim, mas o que vai dizer Salomão em Eclesiastes? Irmãos, o sol, ele queima a cabeça dos justos e dos injustos, dos crentes e dos descrentes. A chuva vem para todos. Então, o juízo de Deus também, muito embora às vezes esteja sendo direcionado para o descrente, mas Deus também às vezes estende isso à sua igreja, ao seu povo, que está andando em rebeldia, que está vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, mas se gabando de ser igreja, se gabando de ser o povo de Deus, e era esse juízo que Deus estava trazendo sobre a nação de Judá. Nós temos Jerusalém, nós temos a cidade santa, o Senhor é o nosso Deus, então nada vai nos atingir. E Deus fez justamente o contrário, mostrou àquele povo que se ele não anda nos seus caminhos, Deus traz juízo. Então aqui na terra nós também vemos isso. Vemos Deus separando o joio do trigo, porque só quem pode separar é o Senhor. Eu não posso chegar aqui perante a igreja e falar, você é joio, aquele ali também é joio, aquele ali e tal, sai da igreja que você é joio. Nós não podemos fazer isso. O único que pode fazer essa separação é o Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja. E como Ele vai manifestar isso? Através de juízos. No momento do juízo, você vai ver aquele que realmente está em Cristo fortalecido para aquele que está no oba-oba, está vivendo uma vida de festa, tranquilo, né? Seguindo um evangelho de oba-oba, e aí o que acontece? Vem o juízo de Deus e separa os bodes das ovelhas. Juízo de Deus. Isso tem que nos alertar, isso tem que nos chamar a atenção, irmãos, porque nós somos a igreja e nós não estamos livres de sermos julgados pelo Senhor. A gente não pode viver uma vida ao nosso bel prazer e achar, está tudo bem, eu estou na igreja, eu sou cristão e tal, e nada me atingirá. Não é isso que a Bíblia diz, não. Mas Deus também promete restauração. Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele também traz restauração. E essa restauração que é prometida ao seu povo é estendida
a igreja, mas Deus mostra o que? Através do Evangelho, aquilo que Deus estava prometendo para a sua nação, isso aponta para o Evangelho da restauração através do que? Do arrependimento, da conversão da nossa vida, do abandono dos nossos pecados, de uma obediência à palavra de Deus, de viver uma vida em santidade. Quando a gente se volta para Deus, Deus restaura a nossa alma. Deus restaura o coração daquele que se põe diante de Deus, arrependido, abandonando o pecado e falando para Deus: não, eu vou obedecer a palavra, eu vou viver uma vida de obediência, uma vida de santidade. A esperança da igreja é de que a consagração ao Senhor trará perdão, prosperidade, vida de Deus e vitória do Senhor sobre todas as batalhas, principalmente sobre o pecado. Então a restauração de Deus vem através do Evangelho, vidas que precisam ser alcançadas pela palavra, pelo Evangelho, para serem restauradas. A posição que Deus planejou lá no início no Éden. Então a gente não pode achar que está tudo perdido, não. O Evangelho de Cristo foi trazido a nós pelo Senhor, justamente porque Deus quer restaurar vidas, Deus quer salvar almas. A salvação da alma é a restauração prometida de Deus a uma vida, a um coração. E quando essa vida se entrega a Cristo, ocorre uma restauração de sentimentos, emoções, a família restaurada, tudo vai acontecendo que a pessoa fica: mas como é que isso está havendo? Porque Deus vai restaurando, vai tirando o pecado, vai tirando a vida distorcida desse mundo e trazendo a restauração da alma. Então, por isso é importante a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho. Porque Deus, assim como tem trazido juízo sobre esse mundo caído, esse mundo que se opõe a Deus, mas também Ele tem trazido a restauração através do Evangelho de Jesus Cristo. E há muitas vidas precisando de Cristo Jesus. Elas não precisam apenas de vir à igreja ou viver uma religiosidade. Não é isso. A gente não está aqui para bater cartão, a gente está aqui para aprender mais sobre o Senhor e viver lá fora, dia a dia, debaixo das ameaças, debaixo das crises, dos problemas, das dificuldades do dia a dia, dos temores que chegam a nós. A gente está aqui para fortalecer a nossa vida e chegar lá fora e mostrar que nós somos a igreja de Cristo Jesus. E assim como Ele restaurou a nossa vida, Deus quer restaurar a vida do seu familiar, do seu vizinho, do seu colega de trabalho. O Evangelho é o Evangelho da restauração da alma. Mas haverá também, assim como Deus tem trazido juízo nessa terra, tanto ao ímpio quanto à igreja. Assim como Deus tem restaurado vidas nesse mundo, a restauração que Ele promete, Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem, essa restauração da parte de Deus. Mas assim também, um dia haverá um juízo final e eterno para todos. Um dia todos nós, e a palavra de Deus diz, a começar pela igreja, estaremos perante o trono do Senhor e ali seremos julgados pelas nossas obras. E não é obras apenas de olhar assim: o que você fez de bom e de ruim? Vamos lá, que as pessoas querem logo, a gente quer medir, né? A gente quer também se comparar. Eu faço tudo certinho, né? Tem gente que faz tudo errado, a gente quer medir as nossas obras humanas, mas não é isso que Deus estará julgando. Ele estará julgando o nosso compromisso com a palavra de Deus. Não só há um juízo sobre a terra, mas um dia cada um de nós prestará contas a Deus de como foi a nossa vida cristã, de como foi o nosso caminhar com Deus nessa terra.
Então, talvez algum juízo de Deus possa não nos atingir enquanto estivermos aqui nessa terra, mas um dia nós estaremos perante Ele. Nossa vida será descortinada como um rolo de um livro aberto, falar, está aqui tudo escrito. E não haverá como esconder de Deus nenhuma atitude, nenhuma falha, nenhum pecado. Tudo estará diante de nós e nós prestaremos conta e haverá juízo. A começar pela igreja. Haverá um juízo também para o mundo, sim. Cristo deixou bem claro que naquele dia Ele separará o seu povo fiel, o seu remanescente fiel, daqueles que se opuseram a Deus, que não quiseram viver uma vida segundo os preceitos, os princípios bíblicos, e Jesus deixou claro, esses está reservado a esses o lago de fogo e enxofre, o inferno. O inferno é algo real, que será o juízo de Deus sobre todos aqueles que se opuseram, e também sobre aqueles que às vezes estão vivendo uma igreja distorcida. Portanto, irmãos, vamos parar de brincar de ser crentes. Nós não estamos aqui brincando, passando o nosso tempo. Nós estamos aqui para aprender a honrar a Deus, porque um dia seremos cobrados por isso. E precisamos preparar o nosso coração para isso, ou seja, andar numa vida de obediência, para que o juízo de Deus não nos alcance ao ponto de dizer, como Cristo contou numa parábola, não vos conheço. Mas, Senhor, lá no dia 5 de novembro, eu estava lá no passeio da igreja, foi uma comunhão tão gostosa. Ah, Senhor, eu estava lá na Igreja Cristã Nova Vida de Parque Anchieta, o Senhor não lembra de mim? Eu dava aula para as crianças, Senhor. Eu tocava na igreja, Senhor. Eu trabalhava na cozinha, na cantina, Senhor. Eu visitava. Senhor, eu pregava o Evangelho. Eu cantava louvores a Ti, eu era do coral. Senhor, o Senhor não lembra que eu fiz aquela cantata de Natal em que eu falei que Jesus tinha nascido? E para alguns Jesus dirá, não te conheço. E aí eu pergunto, vai valer a pena ficar aqui na igreja, marcando o passo, achando que está enganando a Deus? Porque você pode enganar quem está aí do seu lado. Você pode me enganar, eu posso enganar você. Mas Deus vê todas as coisas. Sua face é como leão, seus olhos como chamas de fogo. Ele vê tudo. Ele vê tudo. E eu espero que a gente não chegue no último dia para ouvir de Deus, não te conheço. Vai para o inferno pagar o preço da vida desregrada e distante da minha presença que você viveu. É muito sério, irmãos. Esse ato que vamos fazer hoje de pegar esse pão, esse cálice, é algo muito sério. Não é para saciar a nossa fome, a nossa sede. Esse ato é para dizer e renovar a nossa aliança com Cristo Jesus. É para dizer, Senhor, eu tenho um compromisso contigo e eu renovo esse compromisso. Compromisso de amar a Deus, de servir ao Senhor, de andar na sua presença, de rejeitar as coisas desse mundo. Andar com Cristo é algo sério. Por isso, às vezes, eu temo o que está acontecendo na nossa nação, porque cada vez mais eu vejo Deus mostrando que Ele vai julgar a igreja. O nosso país está vivendo um caos nesse momento por culpa da igreja. Porque a igreja se afastou. A igreja tem deixado a palavra de Deus de lado.
A igreja tem deixado os princípios de Deus de lado. A igreja está vivendo o mundo com toda a sua força e chega depois nos templos para dizer glória a Deus. Mas quando saem, o Espírito Santo fica longe. Haverá juízo. Irmãos, nós somos notados. Você acha que ontem no passeio nós não estávamos sendo observados? Nós fomos observados o tempo todo. Desde o momento que a gente entrou até o momento de sair. Eu fui com a irmã Cátia conversar com os donos, com o Robson, com a Elisângela. Eles nos convidaram lá a uma sala e nós fomos conversar com eles. E eu fiquei só prestando atenção no que eles falavam. Pastor, a gente percebeu uma diferença muito grande na igreja de vocês. Desde o início, a gente viu o comportamento, eles ficaram olhando o nosso comportamento. Irmãos. Nós vimos vocês fazendo isso. Nós vimos vocês fazendo aquilo. Nós percebemos. Nós percebemos cada palavra que o Senhor falou. O Senhor falou isso, né? Nós somos observados, irmãos. E graças a Deus, só recebemos elogios. Igreja educada. Sabe o que ele falou para mim, pastor? Tem igreja que vem aqui e acha que o buffet é sacolão. As pessoas vêm com bolsa e vai botando tudo dentro da bolsa achando que está fazendo feira para levar para casa. E não, nós botamos aquilo ali para que todos se sirvam e comam. Para que todos se sirvam e comam. Não é para fazer feira. Não é para levar para casa. Mas é para se servirem. Nós vimos como vocês fizeram a fila, um esperando o outro para se servir. Ele estava olhando vocês. Vocês acham que ele estava lá fazendo aquela recreação? Até recreação teve, né? Eu até esqueci de falar, né, irmã? Tivemos recreação, a gente nem sabia, né? Quem ganhou a Pix aí, né? Michele, né? Michele. Davi também? Ganhou Pix de 30 aí? 20? Ela ganhou mais, hein? Bobeou. Eu ganhei biscoito, pipoca. O pessoal, né? Aninha guardou a cesta. Ana e Carlos ganharam uma cesta, guardaram, trancafiaram com chave, com corrente, com cadeado. Falei, vamos compartilhar, irmã. Você acha que ele estava lá fazendo aquelas brincadeiras? Mas ele estava observando a gente. Como a gente se servia, como a gente tratava um ao outro. O mundo nos observa, irmãos. O mundo nos observa. Olha como nós somos, o que nós fazemos. E Deus um dia nos julgará. E também, além do juízo, um dia haverá a restauração final da igreja nos céus. A nossa maior restauração não é aqui na terra. Enquanto aqui na terra, Deus também nos restaura. O Evangelho vem nos revigorar, mas um dia, o Senhor também dirá para o seu povo eleito: sejam bem-vindos ao descanso do seu Senhor. Entrem. Um dia nós teremos a restauração da alma completa, teremos um corpo glorificado, viveremos na presença de Deus eternamente. Então o que a gente desfruta aqui na terra é apenas uma amostra grátis. Sabe lá no mercado, quando a gente entra e tem lá aquele promotor, aquela promotora, né? Aqui, o senhor gostaria de provar? A senhora gostaria de provar?
E tem gente que entra na fila 15 vezes, né? Fala lá, gostaria de você dar uma volta lá no corredor. Oi, tá, posso provar? Né? Dá outra voltinha. Vai... Aí, se tiver criança pequena, coitado dos filhos, né? Filho, vai lá e pega mais um, né? Vai lá, filha, pega lá, pede a tia lá, né? Mas ali é só uma amostra grátis, a gente prova um pedacinho gostoso e tal. Mas se você quiser provar por inteiro, você tem que ir lá comprar o produto todo. Aí você vai na prateleira e pega o produto e fala, tão bom, a amostra foi tão boa, tão gostosa, que algo bom eu vou levar para minha casa. E você leva às vezes até mais de um. Irmãos, o que o Senhor faz com a igreja aqui na terra, a alegria, a paz, o amor, a restauração de Deus aqui na terra é apenas amostra grátis, porque o melhor está por vir, é a nossa restauração completa em Cristo nos céus. Isso é maravilhoso, isso nos motiva a ir adiante, nos motiva a não parar diante de tantas lutas que a gente passa. E cá entre nós, às vezes a gente desanima, né? A gente olha tanta coisa acontecendo na nossa vida e fala, acho que não vai dar. Dá sim, querido. Receba mais uma amostra grátis, porque um dia lá no céu você vai ter o produto completo, você vai ter ele inteiro, a restauração. Isso nos motiva a ir adiante, porque se a gente olhar para essa terra, o que tem de bom nesse mundo, irmãos? Ah, tem um sítio lá, um passeio, já passou. Talvez daqui a 10 anos a gente nem lembre. Lembra? 10 anos atrás, que a gente fez um passeio de final de ano lá, um sítio em Itaguaí, não lembro não. Talvez a gente nem vá lembrar mais, passou. Então não importa o que é terreno, passageiro, o que é limitado, importa aquilo que é eterno. A salvação da nossa alma, a glória da igreja não está nessa terra. A glória da igreja está na eternidade dos céus. Lá está a nossa glória. Deus prometeu essa restauração. Restaurarei os seus juízes, os seus conselheiros, e você será chamada cidade de retidão. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim. Deus vai restaurar a nossa vida. Que o Senhor te restaure dia após dia após dia. Que assim, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, nós possamos continuar caminhando juntos rumo aos céus. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja diga... Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Sabemos, ó Deus, que nós não queremos estar em juízo. Pedimos tua graça e misericórdia. Mas sabemos também que os teus juízos, Senhor, nos levam para perto de ti. Nos chamam a atenção de onde estamos vacilando. Mas, ó Deus, pedimos tua misericórdia. Para que ainda aqui nessa terra possamos ser restaurados dia após dia. Nos afastarmos de toda rebeldia, de toda desobediência à tua palavra. E com a ajuda do teu Santo Espírito, debaixo da tua graça, porque nós não conseguimos. Nós nessa manhã, como igreja, admitimos o nosso fracasso. Somos pecadores, falhos, limitados, incapazes de agradar a ti.
O único modo é buscar o teu Santo Espírito para que Ele nos guie a toda a verdade. Então ajuda-nos para que dia após dia nós possamos caminhar na Tua presença, agradar a Ti e nos prepararmos para o último dia. Nos prepararmos para o dia do juízo, Senhor. Para que naquele dia a gente não ouça: não te conheço. Mas que a gente possa ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Entra no descanso do teu Senhor. Entra na alegria da salvação. Entra para as bodas do Cordeiro. Vem festejar comigo a vitória sobre o pecado, sobre o inferno, sobre esse mundo caído. Você lutou a tua vida toda na terra. Buscou a minha face para me servir. Agora vem descansar na eternidade. Meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos. E que essa manhã seja uma manhã de restauração na nossa vida. Restauração dessa igreja. Onde pecados sejam abandonados. Onde vidas sejam transformadas. Obrigado pela tua palavra em nome de Jesus. E que a igreja diga amém.